Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. 23. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. 1. Ora,
A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? 2. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 11. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? 12. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura,
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? 10. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. 13. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. 15. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. 20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. 23. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos,
e gerou filhos e filhas. 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. 6. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. 7. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. 9. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. 12. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalaleel. 13. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. 15. E viveu Maalaleel 65 anos, e gerou a Jerede. 16. E viveu Maalaleel, depois que gerou a Jerede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. 17. E foram todos os dias de Maalaleel 895 anos, e morreu. 18. E viveu Jerede 162 anos, e gerou a Enoque. 19. E viveu Jerede, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 20. E foram todos os dias de Jerede 962 anos, e morreu. 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. 25. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. 26. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. 28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, 29, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6. 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil
e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. 16. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. 21. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. 3. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. 4. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 5. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo,
e as janelas dos céus se abriram. 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40. 13. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 14. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. 15. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. 22. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. 3. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. 5. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. 7. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. 13. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. 14. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: 16. Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. 17.
todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. 18. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. 19. Todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Capítulo 9. 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. 10. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. 12. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. 15. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. 17. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. 18. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. 19. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. 21. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai,
e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. 26. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 3. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. 4. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. 8. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-Ir, Calá. 12. E Recém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. 13. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim. 14. A Patrusim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. 16. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. 17. E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. 18. E ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Ramateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. 20. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. 23. E os filhos de Arã são Uz, Hu, Geter e Mas. 24. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. 26. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazarmavé, a Gerá. 27. A Radorão, a Uzal, a Dicla. 28. A Obal,
a Abimael, a Sebá, 29, a Ófir, a Havilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. 31. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11. 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.